igreja para juntos adorarmos ao Senhor e na ocasião trazermos a ministração da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Valberto, e também louvar a Deus pela vida do pastor Jarber e os demais obreiros aqui da Assembleia de Deus em Pedreiras. Quero expressar a minha gratidão de estar esta noite com esta igreja para trazermos a palavra de Deus aos seus corações. Quero pedir a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, e o verso de número 25. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e o verso de número 25, desejo ler até o versículo 28. Quero pedir que a igreja se coloque de pé por bondade, para fazermos a leitura no texto citado. Quantos já encontraram o texto para fazermos a leitura? Os que encontraram, digam: eu encontrei. Diz-nos assim a palavra de Deus: e aconteceu que grande multidão seguia Jesus o cumprindo, e uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, e tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Versículo 27. E tendo ouvido a fama de Jesus, e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Até o versículo de número 28, nós temos lido a palavra de Deus. Podeis assentar. Queridos, a palavra de Deus, poderosa, ela vai nos ensinar que quando o Senhor Jesus, ele desempenhou o seu ministério, quando ele veio a esta terra para desempenhar o seu ministério, a partir dos 30 anos de idade, ele deu início ao ministério profundo, que teve a duração de 3 anos e meio. E a palavra de Deus vai nos ensinar que em Mateus capítulo de número 4, e o verso de número 28, versículos que narra a história do ministério de Jesus. E a Bíblia, a palavra de Deus, vai mostrar que Jesus percorria toda a Galileia. Ele percorria toda aquela região, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, e também curando toda sorte de enfermidades entre o povo. Lá em Mateus 9:35, a Bíblia diz que ele percorria todos os povos, ensinando a palavra, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e moléstias do povo. De fato, o ministério de Jesus foi um ministério poderoso, a qual foi marcado por libertação de muitas vidas
e bem como por curas e milagres, por milagres e maravilhas. E eu quero aqui esta noite trazer a ministração da palavra de Deus sob o tema: o toque que fez Jesus parar. O toque que fez Jesus parar. O texto vai nos ensinar no capítulo 5 de Marcos, que quando Jesus, ele está no distrito de Gadara, a Bíblia diz que um homem estava acometido de uma legião de demônios. Um homem que perdera a sua sanidade mental. Um homem que vivia despido nos sepulcros. E todas as vezes que alguém o amarrava, o mesmo quebrava todas as cadeias. E a palavra de Deus, na epígrafe do texto do capítulo 5 de Marcos, vai falar do endemoniado gadareno. E a palavra de Deus nos ensina que ali Jesus repreende aquela legião de demônios, e ali passa a entrar em uma manada de porcos. E o texto segue dizendo que pelo que sucedera ali, a libertação daquele homem, aquele homem que foi liberto por Jesus, ele passou agora a estar sadio, passou agora a estar normal como um cidadão. E a Bíblia vai dizer que Jesus sai do distrito de Gadara, ele entra no barco e vai para o outro lado. E quando Jesus entra no barco para o outro lado do mar, o mar da Galileia, que é conhecido na Bíblia do Novo Testamento como o lago de Genezaré, como o mar de Tiberíades, é conhecido por mar devido à sua extensão de 13 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento, e é de água doce, mas é conhecido nas Escrituras como o mar por a sua extensão. E a Bíblia vai mostrar que este mar da Galileia, este lago de Genezaré, ele é conhecido no Antigo Testamento como o mar de Quinerete. Jesus sai do distrito de Gadara e ele vai para outra margem. Quando Jesus chega na praia do lago, a palavra de Deus vai mostrar que uma grande multidão já estava aguardando o Senhor Jesus. E ali por entre a multidão, a Bíblia vai mostrar que um homem principal da sinagoga, por nome Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus e o adora. E faz uma petição a ele, dizendo a Cristo: a minha filha está doente ao ponto de morrer, mas impõe as mãos sobre ela, e para que ela viva. E aí a Bíblia diz que Jesus vai rumo à casa de Jairo. Quem era este homem? A Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. Era um homem conhecido ali naquele tempo. Jairo era um homem avançado em idade. A filha de Jairo era uma menina de 12 anos. 12 anos que Jairo teve de alegria. 12 anos de regozijo ao lado da sua filha. E agora ele corria o risco de perdê-la.
Quando nós lemos a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 8, e o verso de número 51, e também a partir do versículo 48, a Bíblia vai mostrar que a filha de Jairo era uma filha única, e ele, como frequentador da sinagoga, ele sabia que havia na tradição que dizia: quando Deus tirava o filho único de alguém, de um pai, isso era o sinal do castigo de Deus para aquela família. Jairo, sabendo desta verdade, ele pôs-se a se prostrar na praia do lago de Genezaré, ali aos pés de Jesus, e disse: a minha filha está à beira da morte, mas eu te convido, parafraseando, vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela viva. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jairo, ao fazer essa petição ao Senhor, ele foi atendido por Jesus, e lá vai Jesus rumo à casa de Jairo. Quando Jesus faz o percurso rumo à casa de Jairo, uma numerosa multidão o seguia, e a Bíblia diz que uma certa mulher, que havia 12 anos, que padecia de uma hemorragia, esta mulher, ela rompeu ali os critérios da lei naquele tempo e se aproximou da multidão. A Bíblia diz que ela veio por detrás de Jesus e ali tocou-lhe a veste, porque esta mulher, ela ouviu falar da fama de Jesus. O versículo 27 diz: e tendo ouvido da fama de Jesus, ela veio por detrás dele e lhe tocou-lhe a veste, porque ela dizia: se eu apenas tocar-lhe a veste, eu ficarei curada. Quando nós olhamos para esta expressão bíblica, nós encontramos no texto informações que esta mulher, ela tinha algo diferente da pessoa de Jairo. Jairo era um homem público. Jairo era frequentador da sinagoga. Jairo era um homem rico. Esta mulher era uma mulher pobre, porque ela gastou tudo aquilo que ela tinha com vários médicos, indo de mal a pior. Jairo era conhecido, esta mulher era anônima. A Bíblia diz que Jairo frequentava a sinagoga, e esta mulher, segundo a lei, ela ficava isolada em um lugar distante das pessoas, porque ela tinha uma enfermidade de uma hemorragia. E quando nós olhamos para esta expressão, nós lembramos do que diz Levítico, capítulo de número 15, a partir do versículo 25, a Bíblia diz que a mulher que estava nos dias em que derramava sangue, ela era considerada, de acordo com a lei, como uma mulher impura, e por ser impura, ela não podia se aproximar das pessoas, ela não podia abraçar o seu familiar, ela não podia ter vida social, porque a lei declarava esta mulher impura.
impura. E era naquele tempo quando os impuros, por exemplo, um leproso, que também a lei dizia que ele era imundo, ele teria que dizer a 100 metros de uma pessoa e gritar: eu sou imundo, para que as pessoas não lhe tocassem, e todos aqueles que tocasse ficaria imundo. Mas a Bíblia aqui, ela vai nos ensinar a história desta mulher. Pelo texto, nós entendemos que se trata de uma mulher judia, porque a lei declarava ela imunda. Aquela mulher era uma mulher pálida, porque há 12 anos que ela vivia sofrendo de uma hemorragia. Lá, Jairo, ele tinha 12 anos de alegria com a sua filha. Esta mulher, 12 anos de sofrimento, 12 anos indo atrás de vários médicos, gastando o último centavo. Eu não sei há quanto tempo você que entrou aqui esta noite está sofrendo, está em busca de um milagre. Mas esta mulher, ela ouviu falar da fama de Jesus, e a Bíblia diz que a fama de Jesus, ela percorria por toda a Galileia. E a Bíblia vai mostrar que em Decápolis a fama de Jesus se espalhava. Decápolis quer dizer 10 cidades naquele tempo. A cidade de Damasco, a cidade de Gadara, a cidade de Filadélfia, a cidade de Rafana, Escitópolis, Gerasa, Ipos, Dion e Pelá e também Canata. Eram 10 cidades que a Bíblia chama de Decápolis. Por estas cidades a fama de Jesus se espalhou. Aleluia! Quando João, ele estava preso no cárcere, em Mateus, no capítulo de número 11, nos primeiros versículos, quando João, no cárcere, ele ouviu também falar das obras de Jesus. Ele envia os seus discípulos até Cristo, e lá eles perguntam: és tu aquele que havia de vir, ou nós aguardaremos outro? Jesus disse aos discípulos: ide dizer a João que o cego vem, os coxos andam, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é proclamado o reino de Deus. Oh, aleluia! E Jesus de Nazaré, o homem dos milagres, esta mulher ouviu falar da fama de Jesus. Esta mulher agora deposita toda a sua fé em Jesus, e ela agora, aleluia, ela ultrapassa aqui os protocolos da lei. Esta mulher não podia se aproximar da multidão, mas ela foi, se aproximou da multidão, e ela tocou por detrás de Jesus, na beirada do seu vestido, e Jesus de repente para, porque dele saiu o poder. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos, dizendo: alguém me tocou, alguém me tocou. E os discípulos respondem: Senhor, a multidão está te apertando, e tu dizes: alguém me tocou. E ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aquela mulher ficou calada, porque ela sabia que não era correto segundo a lei, uma mulher que estava declarada pela lei como imunda, tocar em alguém. A mulher ficou calada, a mulher ficou
trêmula, a mulher do sofrimento de 12 anos, uma mulher que tinha a vontade de ser mãe, uma mulher fraca, uma mulher pálida, mas quando ela toca em Jesus, aquela mulher se treme, aquela mulher sente ela ser curada do seu flagelo. Você que veio à casa de Deus aqui esta noite, você pode tocar nele esta noite. Toque nele com a tua adoração, toque nele com a tua fé. Se tu tiveres fé esta noite, ele vai fazer um milagre na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aquela mulher se calou, porque ela sabia que não podia tocar em alguém. E quando aquela mulher trêmula, ela ouve Jesus dizer: alguém me tocou. O que eu olho nesse texto, igreja, é que no ministério de Jesus, muitas autoridades tentaram parar Jesus. Os principais dos sacerdotes, os escribas, toda a corte ali naquele tempo, as autoridades, Anás, Caifás, todos tentaram parar Jesus, mas não conseguiram parar, porque ele voluntariamente se entregou. Ele diz: eu poderia rogar ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para me guardar, mas ele se entregou pela humanidade de forma voluntária. As autoridades não conseguiram parar Jesus, mas o toque de uma mulher aflita, o toque de uma mulher que entregou o seu coração em Cristo, uma mulher que depositou a sua fé nele incondicionalmente, parou o Salvador. Aleluia. Jesus de repente para e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Será se tem esta noite crente aqui que pode tocar nele? Eu não sei se o teu problema já faz 1 ano, eu não sei se o teu problema faz 2 anos, ou até mesmo 12 anos, ou é uma causa impossível, mas eu te asseguro aqui esta noite, clame e toque nele, porque Jesus de Nazaré é poderoso para fazer milagre. Aleluia. Só quem acredita tem a liberdade para exaltar a ele. Só quem acredita tem a liberdade para exaltar o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que aquela mulher se identifica, trêmula, e diz: Senhor, foi eu que te toquei. E quando aquela mulher disse: Senhor, foi eu que te toquei, a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus irmãos, existem muitas pessoas na atualidade que vão em busca de A ou B, batem em muitas portas, mas não tem a iniciativa de dobrar o joelho e buscar a presença de Jesus e acreditar no milagre que ele realiza. O escritor anônimo aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está aqui esta noite para receber o toque desta igreja nele, tocando nele com a tua santidade, com a tua sinceridade, com o teu coração de adorador, porque a Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus cura a mulher, chegaram alguém da casa de Jairo e disseram para ele: a tua filha morreu, porque tu ainda incomodas o mestre. E Jesus, no versículo 36, ele dá uma palavra de garantia. Ele diz: não temas, crê somente. Aleluia. Não temas, crê somente.
E quando Jesus chega na casa de Jairo, havia um grande alvoroço. Havia uma grande multidão, e havia muitas mulheres que choravam, havia mulheres que pranteavam. Havia naquele tempo as carpideiras. As carpideiras eram mulheres que choravam por profissão, eram mulheres que choravam em velório, choravam por pagamento. E quando Jesus chegou e viu todo aquele alvoroço, Jesus diz para todos que retirarem da casa. E ele entrou com Jairo, entrou com Tiago, Pedro e João. E quando Jesus entra na casa, aleluia, o milagre acontece. Eu não sei como é que está na tua casa, meu irmão. Eu não sei como foi que tu deixou na tua casa esta noite. Mas quando Jesus entra na casa, o milagre acontece. Quando Jesus entra na casa, aquele que está morto, ele volta a viver novamente. Eu não sei se o teu filho está morto na tua casa, se ele está morto espiritual, se ele se desviou da casa de Deus, se ele ganhou o mundo, se ele está morto. Mas se esta noite tu colocares a fé nele, ele vai entrar na tua casa e vai ressuscitar o teu filho. Aleluia. Eu não sei se o teu marido está morto, morto espiritual, distante de Deus. Mas se você entregar a tua vida a Ele aqui esta noite, entregar a Ele todo o teu coração, acreditando nele, Ele vai ressuscitar o teu marido. Quando Jesus entra na casa, o grande alvoroço, a Bíblia vai dizer que a menina tinha 12 anos. Jesus toma a menina e diz: Talitá cumi, que quer dizer: filha, menina, eu te ordeno, levanta. O autor da vida deu a palavra de ordem, e a menina ressuscitou. E a Bíblia diz, aleluia, que quando a menina ressuscitou, todos ficaram admirados de grande temor. E Jesus entrega a menina para os seus pais, e eles dão a ela de comer. Eu quero dizer esta noite que Jesus é o motivo de alegria. Ele é o motivo da alegria na tua família. Jesus deve ter o centro na tua casa. Aleluia. Jairo estava prestes a perder a sua alegria, a sua filha, durante 12 anos. Mas Jesus entrou na casa e fez o milagre na vida da filha de Jairo. Aleluia. A palavra de Deus diz que a mulher que recebeu o milagre, esta mulher nos chama a atenção pela sua fé, por aquilo que ela depositou em Jesus. A Bíblia vai mostrar que esta mulher, ela tocou em Jesus, e foi o toque que fez Jesus parar. Aqui nós encontramos o toque que fez Jesus parar. Qual foi o toque que fez Jesus parar? Em primeiro lugar, foi o toque de uma mulher que precisava de um milagre há muito tempo. Aquela mulher sofria 12 anos de médico em médico, gastando centavo por centavo. Aquela mulher gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela possuía, e ali o texto diz que ela ficava de mal a pior. Mas o sofrimento desta mulher durou só até o dia em que ela conheceu o homem chamado Jesus. Quando ela ouve falar da fama de Jesus, esta mulher, há 12 anos sofrendo, ela foi na direção certa de Jesus de Nazaré. Tem muita gente que vai em direção errada. Tem muita gente que procura
muitos auxílios nesta terra, e esquece de rogar ao Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos, aquele que tem a última palavra. Que toque foi esse, pastor? Foi o toque de alguém, de uma mulher que sofria há muito tempo. Essa mulher colocou toda a sua confiança em Jesus. Esta mulher tocou em Jesus. Um toque que ela tinha o propósito no coração de receber o milagre. O versículo de número 28, ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Esta mulher tinha um propósito. Esta mulher sabia em quem ela depositou a sua confiança. Esta mulher, ela sabia que Cristo poderia atender a sua petição. Esta mulher vai na direção certa e Jesus atende ao clamor desta mulher e opera o milagre em sua vida. Primeiro lugar, que toque foi esse? Foi o toque de alguém que estava sofrendo há muito tempo. Em segundo lugar, foi o toque de alguém que tinha um propósito no seu coração, um propósito em sua mente, de dizer: se eu apenas conseguir tocar nele, eu vou ficar curada. E foi assim que aconteceu. Que toque foi esse? Foi o toque de alguém que estava com o coração cheio de fé na pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia vai nos ensinar que a fé, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé, ela nos leva à presença de Deus. E a fé na vida desta mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar que ele dá vista aos cegos, que ele ressuscita os mortos, que ele levanta o paralítico para andar novamente, que ele liberta o endemoniado, que ele muda e transforma a vida do mais vil pecador. Aquela mulher depositou a sua fé em Jesus de Nazaré. E quando nós olhamos para a fé, a Bíblia vai nos ensinar que existe 7 qualidades de fé. Não são 7 fés. É a única fé com 7 qualidades. Existe na Bíblia a fé natural. Existe a fé comum, ou fé para a salvação. Existe a fé pequena. Existe a fé grande, existe a fé vitoriosa, existe também a fé crescente e a fé como dom do Espírito Santo. O que é a fé natural? A fé natural é a fé inerente ao ser humano, é a fé que o ser humano nasce com ela. Está em Romanos capítulo 1, versículo 19 a 20. É aquela fé que nós temos de ir a uma cidade e voltar também na mesma forma que vamos, em paz. Voltamos também em paz. Existe a fé comum, que é também a fé
para a salvação. É aquela fé que quando o pecador ouve a pregação do Evangelho de Jesus, ele crê no Evangelho de Jesus, ele crê em Cristo, olha para dentro dele e vê como pecador miserável que precisa de perdão. Esta é a fé comum, ou a fé para a salvação, aonde está escrito em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 14. Paulo disse: ao meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Existe também a fé crescente. Está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. É a fé crescente. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu vou à igreja, quanto mais eu me aproximo dele, a minha fé vai crescendo mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor. Existe também a fé pequena. É quando Jesus estava ali andando sobre o mar da Galileia. Jesus se retira e deixa os discípulos no barco. Ele vai orar a um período. Quando Jesus volta, já é noite. E lá vem Jesus, andando por sobre as águas. E quando os discípulos viram, disseram: é um fantasma. E ali Jesus disse: não temais, sou eu mesmo. Tem bom ânimo, não temais, porque sou eu. E Pedro disse: Senhor, eu quero, se for tu novamente, se realmente é o Senhor, eu quero ter contigo sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro começou a andar. E ele se distraiu com as ondas, com a ventania, com o mar, e começou a afundar. Jesus segura na mão direita de Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? A Bíblia fala da fé vitoriosa, como fé, como um grão de mostarda. A Bíblia fala da fé grande. Lá vem uma mulher, lá das partes de Tiro e Sidom. Está em Mateus capítulo 15, versículo 21. A Bíblia diz que uma mulher grega, uma mulher cananeia, ela vem de muito longe. Ela ouviu falar de Jesus, o Messias, o homem dos milagres. Aquela mulher disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Quando Jesus ouve a petição daquela mulher, os discípulos disseram: despede, Senhor, aquela que vem gritando atrás de nós. Jesus atende aquela mulher, e a mulher diz: Senhor, a minha filha está cometida de um espírito imundo. E Jesus diz para ela: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aquela mulher recebe a palavra com humildade e diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé, seja conforme tu desejas. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Louvado seja o nome de Jesus. Existe também a fé como um dom do Espírito Santo. Mas eu quero trazer à igreja aqui esta noite, que esta mulher, ela em primeiro lugar, ela tocou em Jesus como toque de alguém que estava precisando do milagre. Em segundo lugar, ela tinha propósito na mente e no coração de receber o milagre. Em terceiro, o toque desta mulher foi de alguém que depositou a fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós falamos de fé, nós encontramos na palavra de Deus que muitos alcançaram testemunho porque foram ali movidos
vivendo pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, fala da galeria dos heróis da fé. A Bíblia diz que pela fé, Abel, ele apresentou um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, os pais de Moisés o ocultaram 3 meses, quando ele ali foi ameaçado de morte em toda a terra do Egito. Pela fé, Moisés, sendo já homem, ele recusa ser filho da filha de Faraó. Pela fé, Noé, divinamente inspirado, ele condenou o mundo naquele tempo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, ele peregrinou como em terra alheia. Pela fé, Abraão foi para uma terra que ele não sabia, mas pela fé, ele foi e ali obedeceu a Deus. Pela fé, ruíram-se as muralhas de Jericó. Pela fé, a Bíblia vai dizer que os antigos obtiveram testemunho. Pela fé, a prostituta Raabe não foi destruída, porque eles viveram pela fé, e vale a pena viver pela fé em Cristo Jesus. A palavra fé, em alguns textos da Bíblia, é traduzida como fidelidade, porque é impossível alguém ser fiel a Deus se ele não tiver fé. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos depositar a nossa fé nele. Precisamos alimentar a nossa fé a cada dia pela palavra de Deus, porque Cristo não mudou. Ele ainda opera milagre, ele ainda faz maravilha. Cabe a nós depositarmos a nossa fé nele. Quem é esse Jesus? Que nós precisamos depositar a fé nele. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra que o ministério dele foi marcado por milagres. Quem é ele? Ele é aquele que curou a sogra de Pedro. Ele é aquele que curou o paralítico ali no tanque de Betesda, que tinha 38 anos que não andava. Quem é ele? Ele é quem ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou a filha da viúva de Naim. Ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. Quem é ele? Ele que deu de volta as vistas do cego de Jericó, de Bartimeu. Ele é aquele que curou o cego de nascença em João capítulo 8. Ele é aquele que libertou e purificou o leproso em Mateus 8. Quem é ele? Ele é aquele que havia de vir. Ele é o Senhor desta igreja. Ele é aquele que foi para o céu, fez a promessa e um dia vem buscar a igreja, aquele que deposita sua fé nele. Oh, aleluia! Você que entrou aqui esta noite, que está ouvindo esta palavra, você que não entende quem é ele, você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, mas ele está aqui esta noite, e esta noite, através da palavra, ele aumenta a tua fé. A Bíblia diz, nós estamos cercados, Hebreus capítulo 12, de uma tão grande nuvem de testemunha, de modo que o pecado tão de perto nos rodeia. Nós devemos olhar
firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Nós devemos olhar para Ele, independente da tribulação, independente das dificuldades, independente se o momento é adverso ou não, nós devemos, mesmo assim, olhar para Ele. E você que veio à casa de Deus esta noite, a convite de um irmão, quem é Jesus? Esse Jesus dos crentes, esse Jesus que transforma vidas. A Bíblia vai dar a resposta de quem é Ele. Para o cego, esse Jesus é a luz. Para o faminto, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Para o morto, Ele é a vida. Para o sedento, Ele é a fonte da água da vida. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Ele é o companheiro. Para o mentiroso, Ele é a verdade. Para o viajante, Ele é o caminho. Para o sábio, Ele é a sabedoria. Para a medicina, Ele é o médico dos médicos. Para o réu, Ele é o advogado. Para o advogado, Ele é o juiz. Para o cansado, Ele é o alívio. Para o medroso, Ele é a coragem. Para o triste, Ele é a alegria. Para o pecador, Ele é o perdão dos teus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero esta noite conhecer, se tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Você que veio à casa de Deus esta noite, que ouviu a palavra de Deus, eu te convido a vir à frente, a aceitar Jesus como Salvador da tua vida. Você que está afastado, você que por algum descuido da vida se afastou da igreja, mas esta noite é uma noite oportuna para você aceitar Jesus como Salvador. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus como Salvador? Onde está? Pode ser um jovem, uma criança, uma senhora, um idoso, um ancião. Você que veio à casa de Deus, você que precisa de Jesus, Ele quer te receber esta noite. Aonde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus? Eu quero conhecer a primeira pessoa. Aonde está? Eu quero convidar aqui à frente. Aonde está a primeira pessoa? Para receber oração, aceitando Jesus como Salvador. Aqui está um senhor aqui à frente. Eu não sei se ele veio só receber oração ou aceitar Jesus. Foi receber oração, né? Glória a Deus, já é crente na pessoa de Jesus. Mas nós queremos saber onde está a primeira pessoa. A palavra tocou no irmão. E nós vamos fazer a oração por ele, para Jesus operar um milagre na vida dele. Eu quero nesse momento convidar você, a igreja, para se colocar de pé, para eu encerrar orando pela vida deste homem de Deus, para entregar o microfone ao pastor Jarber. Mas ainda eu quero esperar por você. Aonde está você, a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus como Salvador? Se tu estiveres aqui dentro da nave do templo, nós estamos à tua espera. Jesus te ama e Ele deseja te salvar esta noite. Aonde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus? Se não há, nós vamos orar, apresentando este irmão ao Senhor nosso Deus. A palavra de Deus ministrada esta noite, o toque que fez Jesus parar. Aleluia. E nesta noite nós vamos orar. Você pode tocar nele com a tua oração. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te oramos esta noite, Senhor.
adorando o teu santo nome. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Queremos te apresentar, Senhor, o teu servo que veio à frente receber oração. Eu não sei o problema que ele enfrenta, eu não sei a enfermidade, Senhor, que está sobre ele, mas eu creio que tu tens o poder de fazer o milagre na vida dele. Cura ele, Senhor, esta noite, pelo poder do teu nome. Cura também, Senhor, tantos quanto estão aqui na tua casa, que receberam a tua palavra no seu coração. Cura, Senhor, e faz o milagre pelo poder do teu nome. Cura este homem de Deus, cura estas mulheres de Deus que estão aqui esta noite, que porventura estejam com alguma enfermidade. Pai, nós choramos e acreditamos que o Senhor ainda opera milagres. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero